Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e finalmente a gente pode dizer: dia de Inter, dia de Colorado em campo, dia de jogo importante pelo Campeonato Brasileiro contra o Curitiba, no Couto Pereira, onde o Inter tenta, né, voltar com 3 pontos, pela primeira vez jogando fora do Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. Mano Menezes já definiu o time do Inter que vai entrar em campo e tem algumas novidades em relação ao jogo contra o Vasco da Gama. Quero falar também, gente, sobre a possibilidade de reforços, afinal a direção do Inter falou e deixou pistas sobre o que virá pela frente na janela de julho. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo eu quero convidar você a deixar o like, a se inscrever no canal, ativar as notificações, porque neste momento em que você está vendo o vídeo, possivelmente eu esteja embarcando para Curitiba, onde o Colorado joga hoje à noite contra a equipe do Coxa. Jogo importante pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, rodada que até agora chegou a ser positiva para o Internacional em certo ponto, né? Afinal, se a gente olhar os jogos desta quarta-feira, o Cruzeiro foi derrotado pelo Fortaleza em Minas Gerais, o São Paulo venceu o Atlético Paranaense e num outro jogo que até não nos interessa tanto assim, né? O Fluminense acabou empatando em 1-1 com o Atlético Mineiro. O que isso significa? Que em caso de vitória, o Inter pode terminar, na melhor das hipóteses, em 7º colocado. A gente vai ter que secar o Grêmio. Olha que difícil a nossa missão, né? Nesta quinta-feira, contra o América Mineiro, jogo na Arena. Claro, a gente dá uma torcidinha também ali contra a equipe do Bragantino, que joga contra o Flamengo, que está um pouquinho atrás do Internacional. Né, claro, o Inter teria que tirar saldo do Grêmio, né? Teria que fazer 2 gols de diferença e o Grêmio perder por 1 gol, né? Enfim, é um cenário improvável, mas de qualquer forma o Inter pode dar uma encostadinha ali na parte de cima da tabela no G6. Então, o São Paulo tem 18, o Inter iria 17, então ficaria 1 ponto atrás do 6º colocado, que hoje é o São Paulo, beleza? Então, um jogo importante para o Inter seguir subindo na tabela do Campeonato Brasileiro, afinal vem de 2 jogos, um empate na Vila Belmiro e uma vitória contra a equipe do Vasco da Gama no Beira-Rio, e o Inter deve ter algumas novidades. Johnny voltando para o time, jogando um pouco mais adiantado, e o Gabriel Mercado, que volta para o time. E vocês têm feito algumas perguntas em relação ao Gabriel Mercado, por que ele joga e o Nico Hernandes não? O Inter quer dar um pouco de minutagem para Vitão e Mercado, juntos. Aliás, o Nico Hernandes não joga contra a equipe do Independiente Medellín lá na outra quarta-feira pela Copa Libertadores da América, né? Afinal, levou aquela punição meio esdrúxula da Conmebol, mas de qualquer forma tá punido, não tem muito o que fazer. E ele vai, né, perder um pouco de espaço neste momento para que o Mercado possa retomar um pouco do ritmo de jogo que perdeu, né, por conta da lesão, ficou um tempo afastado, jogou contra o Nacional, voltou a sentir um desconforto que o tirou do jogo contra o Vasco e volta para o time agora. Então, Vitão e Mercado têm formado dupla de zaga, lembrando que o Moledo está suspenso pelo 3º cartão amarelo, mas está com a delegação que está em Curitiba e que vai depois, né, para Belo Horizonte. Afinal, o Inter joga no próximo domingo na Arena Independência contra a equipe mineira. Outra novidade, né, Johnny, Mercado, né, o Internacional escalado com Bustos também na lateral direita. Tentando trazer a nominata aqui para vocês: John, Bustos, Vitão, Mercado e o René, Johnny e Rômulo, ou melhor, Campagnari e Rômulo, Johnny jogando aberto, uma trinca, né, de volantes nesse momento, Alan Patrick, Pedro Henrique e o Luiz Adriano. É a tendência de time do Inter para encarar o Lanterna Curitiba, que em caso de vitória, gente, vai a 7 pontos e o máximo que pode acontecer é sair da lanterna e torcer contra o Vasco, né, que joga contra o Goiás em São Januário de forma simultânea. O Curitiba, gente, ele vem numa campanha horrorosa, né? Não ganha desde fevereiro uma partida oficial. Não conta com o Lisiero, lesionado, ex-internacional inclusive, né? Para os mais íntimos, Lisidane. Vou deixar um tempo agora para vocês deixarem um comentário aqui na live me cancelando, mas não tem problema, né? Provável time do Curitiba tem Gabriel, Kusevich, Henrique e Thiago Dombrowski, um esquema com 3 zagueiros,
Júnior Urso e Bruno Gomes, a dupla de volantes. Bruno Gomes, ex-jogador do Internacional, negociado com o Curitiba nessa temporada. Natanael e Jamerson, os alas. Marcelino Moreno, de contrato renovado, bom jogador, é bom ficar de olho. Robson e Aleph Manga. O Aleph Manga, para mim, o cara mais diferente que tem o Curitiba neste elenco atual. Então, um jogo difícil, jogo duro, e você deixa o seu palpite também em KTO.com. Não vai esquecer de palpitar lá na KTO, né? Usa o código COLAR para garantir 20% de free bet. KTO que proporciona, né, que eu esteja sempre atrás do Internacional. Tô indo para Curitiba, como eu disse, né, com a força da KTO, o VTG tá na estrada, a maratona mais que 45 abre a partir das 6 horas, direto do Couto Pereira, com tudo que você precisa saber de Curitiba e Internacional. Combinado? Então, vem com a gente nessa aí. E eu quero falar um pouquinho também sobre janela de transferências. Afinal, o presidente Alessandro Barcelos e o Felipe Becker, vice de futebol, falaram, né, nessas últimas horas lá na concentração do Internacional em Curitiba. E eu quero falar um pouquinho sobre Savarino, né? Afinal, o atacante venezuelano vem despertando, né, um pouco do interesse de clubes do Brasil. E aqui eu cito dois, tá? São Paulo e Inter. Ainda se especula o Fortaleza, mas o Fortaleza contratou o Marinho e aquela coisa toda dá uma enfraquecida um pouco nessa busca pelo jogador venezuelano que tem 26 anos de idade. Ele está no Real Salt Lake, da Major League Soccer. E aqui está um grande impasse, tá? O Inter não nega que admira muito o Jefferson Savarino, jogador de drible, que faz gols, né? Um jogador de velocidade que poderia dar uma solução ao ataque do Internacional. O Savarino, gente, ele quase veio para o Internacional em pelo menos 2 oportunidades, quando o Atlético Mineiro procurou o Inter por Edenilson, né? O Inter tentou fazer essa troca, mas acabou não acontecendo, tá? Mas há o interesse, o Inter trabalha para contratar Savarino. O grande impasse o Salt Lake pede 3 milhões de dólares à vista, né, por esse jogador, e aí qualquer negociação que exija dinheiro à vista é um dificultador para o Inter, tá? Mas não dá para descartar ainda a contratação desse jogador que no Brasil atuou pelo Atlético Mineiro. Em meio a tudo isso também, gente, eu quero falar sobre o Lanzini. Afinal, ontem eu coloquei um vídeo aqui no canal dizendo, né, que o Lanzini foi oferecido ao Inter por um grupo de empresários. E isso de fato aconteceu. E o Inter, através desse oferecimento, né, vamos dizer assim, desta ocasião de mercado, o Inter pediu um relatório para o CAPA, o Centro de Análise e Prospecção de Atletas, para entender, olha, como é que tá o Lanzini, como é que foram os últimos anos dele lá no West Ham, é um jogador que não serve, não é. Então tudo isso está sendo colocado em pauta aí pelo Internacional, que trabalha, né, a contratação desse jogador, tá bom? Não dá para descartar a contratação do Lanzini, jogador, né, de 30 anos de idade, argentino, que surgiu na base do River Plate. Quero dizer, gente, que a Mais Ágil antecipa o saldo do teu FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta de forma rápida, segura e livre de qualquer burocracia. Então chama eles no link que está na descrição do vídeo para colocar dinheiro na conta, fazer, né, entrada no imóvel, num bem ou pagar aquele boleto que está atrasado. A Mais Ágil pode te ajudar. Tá bom? Falando em mais ágil, né? O Inter quer também ser mais ágil para negociar os seus jogadores. Afinal, a gente fala muito sobre chegadas, mas saídas também devem acontecer. E a mais provável neste momento é a de Johnny, jogador que foi campeão agora recentemente, né, com a seleção norte-americana, vestindo a camisa da sua seleção, né, do seu país, da Liga das Nações da CONCACAF. Esse título, né, e o fato dele agregar uma conquista ao seu currículo também coloca ele em evidência. Essas convocações têm sido importantes, afinal os Estados Unidos estará na próxima Copa, né, como país sede, inclusive, e claro que isso atrai olhares de alguns outros clubes. Pô, o Johnny e o Maurício estão na seleção sub-23 do Campeonato Brasileiro, por exemplo. É claro que isso desperta interesse de scoutings aí pelo Brasil e pelo mundo. O Johnny vem sendo cobiçado por pelo menos 2 clubes, Sporting de Portugal e o Real Betis da Espanha. Ainda não dá para dizer qual clube ele vai, mas o Inter já trabalha com a possibilidade de não ter o Johnny aqui no fim desta janela, né? Vender agora para garantir uma venda, afinal o Inter ainda precisa
preencher lá o seu orçamento com 130 milhões de reais em vendas e colocar um dinheiro agora também significa dar um fluxo de caixa um pouco importante para o Internacional neste momento. Por mais que o Johnny venha sendo, né, uma peça importante no time do Mano Menezes, é provável que ele deixe o clube nessa janela. Beleza? Eu volto com mais informações direto de Curitiba. Então me segue lá no Instagram para ficar por dentro de todos os bastidores da viagem. Segue o Vozes do Gigante para não perder absolutamente nada. Combinado? Não vai embora sem deixar o teu like, sem te inscrever no canal e sem ativar as notificações. A gente se vê. Tamo junto, gente. Fui!